Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Hoje eu quero levantar uma bandeira, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, para defender esse seu canal aqui no YouTube, as suas histórias, porque a gente aprende com as histórias. Eu vou contar para vocês, eu vou narrar para vocês a história de hoje, eu quero contar nos detalhes a história acontecida hoje, e ela é uma prova inconteste de que a gente aprende com a história da outra pessoa, sabe? Eu vou narrar para vocês a história acontecida com essa minha querida amiga e vou fazer tudo isso para que vocês entendam como é que uma história pode ajudar a outra. Preste atenção para isso. São histórias que eu digo assim, elas vêm do mais profundo da alma. São histórias pescadas lá no fundo de um coração. Essa minha querida amiga, a Natália, ela me contou essa história, um pedaço da sua vida, que me fez fazer uma viagem ao passado para que eu juntasse com outra história e pudesse para ela. Por incrível que pareça, uma história ajuda a outra. Natália. A Natália, quem é a Natália? Essa minha prezada e querida amiga. Pode dizer que é uma pessoa, uma moça comum, aparentemente comum, mas que carrega um sentimento profundo, doloroso, que machuca e muito a sua alma. O fato da Natália sofrer tem um motivo: a separação do seu cônjuge. A Natália, o problema não está nisso, mas essa é a causa de todo o seu sofrer. Presta atenção. A Natália não suporta mais a cobrança dos seus pais. Os pais da Natália são extremamente conservadores. Mas olha, conservadores de um modo que eles foram muito além do limite que uma pessoa pudesse suportar. Assim que souberam que a Natália havia se decidido pela separação, era uma mudança radical no tratamento para com a própria filha. Não, porque você não pode se separar. Você não está vendo que você tem uma filha? Você está estragando a sua família? Ninguém pediu para você se casar, mas uma vez que se casou, agora você é obrigado a ficar nesse relacionamento. Não aceitamos em hipótese alguma que você se separe. Olha a tristeza da tua filha, olha a tristeza da tua menina. A Ju, é Julia o nome da filha dela. A Ju está triste, está depressiva e você é a culpada. A Natália começou a sofrer muito. E eu quero passar para você que está ouvindo, você que está acompanhando, como é que é esse sofrimento. Foi assim, a Natália, ela viveu com um homem 13 anos. Já está separada dele faz 2. Mas o casamento durou 13 anos. Entre casamento, namoro, noivado, o casal teve uma filha linda de nome Juliana. Mas a menina sofre muito com a separação. Porque o Guilherme, o marido da Natália, de repente ele não era um bom marido para ela, mas o Guilherme, ele era um excelente pai para Juliana. Era um homem que trazia sempre um presentinho para a filha, que gostava de passear com a filha. Isso desde a mais tenra idade. Muito ligada a Juliana. De fato, uma coisa eu sou aqui obrigado a admitir, é verdade. Num relacionamento, quando se tem filho,
fica mais difícil. A separação fica mais difícil. Porque numa separação a criança sempre é aquela que mais sofre. Mas também é notório que ninguém é obrigado a viver com outra pessoa se o relacionamento não está dando mais certo. Se a pessoa já não encontra mais a paz, a felicidade, o prazer, o contentamento, a alegria de viver, como é que você vai obrigar uma pessoa a conviver com uma outra com a qual ela já entendeu que não ama mais? Ah, mas é um grande pai. Sim, o Guilherme é um excelente pai para Juliana. Tanto que ele conquistou a filha de um jeito, de um modo, que ele se tornou imparável. E aí a Natália, ela sofreu uma carga pesada por parte dos pais dela. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, Natália? Nós vamos falar no particular com você. Que a Ju não nos ouça. Vai acontecer que a menina, como ela está, depressiva, triste do jeito que ela está. Sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho ela vai descobrir as drogas, porque as drogas estão aí, dona Natália. As drogas estão soltas. E quando a tua filha descobrir que existe um refúgio através desse artifício das drogas, que ela se sentir melhor, aí ela vai se viciar. E o que vai acontecer? Nós iremos sofrer, nós iremos chorar. A gente de um lado e você de outro como mãe. É isso que você quer? Natália, é isso que você quer? Não, mãe, não, pai, não é isso que eu quero. Eu apenas quero ter a minha liberdade. Eu acabei dando mal no casamento. Viciantes. Quanto tempo você teve antes no namoro, no noivado, até que se decidisse pelo casamento? Quanto tempo você teve antes? Ah, mas precipitou tudo? Tá pensando que a gente não sabe? Você casou grávida que a gente sabe. Você achou que tivesse enganado a mim e a teu pai? Não, você não enganou não. Você casou grávida. E sabe por que eu casei grávida, mãe? Sabe por quê? Porque eu tinha certeza absoluta que vocês jamais iriam me aceitar. Ficando grávida, solteira. Foi por isso que eu me senti obrigada a me casar. Ah, nós colocamos uma arma na tua cabeça. Não foi isso, mãe. Mas é que eu já sabia quem era a senhora e quem é o papai. Vocês iam me obrigar. E agora, esse relacionamento já não me traz nenhum prazer, nenhuma felicidade, nenhuma paz, nenhum contentamento. Eu quero ser livre, eu quero ganhar a minha liberdade, entende? Eu preciso me sentir livre. Você precisa. Agora tua filha nessa tristeza, nessa depressão. Você sabe que idade tem a tua filha? Ela está com 12 anos agora. 12 anos. É a idade mais perigosa na cabecinha de uma menina. Ela quer o pai, ela chora a falta do pai. E com toda razão, porque o Guilherme tem sido e se revelado um excelente de um pai. Natália, corrija enquanto há tempo de correção. Eu e o teu pai conversamos com o Guilherme ontem. Foi uma conversa longa, mais de 3 horas, aqui nessa sala. Aqui mesmo em casa, nessa sala. Ele quer voltar. Está disposto a voltar. Ele quer a paz da família. Só depende de você. Volta com ele, filha. Volta com ele pela tua filha. Daqui a pouquinho ela vai se enveredar pelos caminhos mais tortuosos, errados, terríveis. Você quer? As ameaças do mundo são grandes, com drogas, com álcool, com tudo. É o que você quer? E aí a Natália, em resposta, sem saída, pediu um tempo para pensar para os pais. Porque os pais já tinham conversado com o Guilherme, tratando-o à volta. E foi quando ela então chegou em mim. Eu que sou amiga dela, e veio conversar comigo, até porque eu sou casado,
tenho a minha família. Então ela chegou em mim e falou: Conceição, o que eu faço? Conceição, me ajuda. Meus pais estão me pressionando pela tradição, pelo conservadorismo, pela minha filha. Realmente, já são 2 anos de separação. E a menina vive triste. Ela, quando se separou, a Juliana tinha 10 anos, hoje está com 12. Seria de grande prazer e felicidade para a menina ver o pai voltar para casa. Conselho do... Dá para falar que seja um conselho ruim? Não dá. Dá para falar que seja um conselho pro mal da família? Não dá. Mas ela veio bater na minha porta: Conceição, e aí? E eu falei com ela: Natália, olha, eu me lembro. Tá dando, contando a tua história, tô me lembrando aqui o que aconteceu com a minha irmã, a Carla. Eu tô me lembrando do que aconteceu com a Carlinha, minha irmã. Eu vou te contar essa história porque, no fundo, eu acho que uma história ajuda a outra. Eu vou te contar uma história, o que aconteceu com a Carlinha, minha irmã, que assim eu possa te ajudar. Eu não estou preparada para te dar um conselho, mas eu estou preparada para te contar a história. E você vai prestar atenção na história da minha irmã para tomar a tua decisão. Me conta, como foi com a tua irmã? Escuta, Natália. A minha irmã Carla, com apenas 15 para 16 anos, ela, devido aos longos anos que já se passaram, eu tenho todos os detalhes, mas alguma coisa que eu volto, tá? Para lembrar depois. A Carla, de 15 para 16 anos, ela engravidou, adolescente. Tinha ficado grávida de uma outra menina, do seu primeiro namoradinho, que também era da mesma idade da minha irmã. Mesma idade. A diferença entre eles de meses. E vou dizer uma coisa: a minha irmã é 1 mês ou 2 meses mais velha que ele. Pra você ter uma ideia. O desespero dos meus pais por serem assim, iguais aos seus, conservadores, trataram logo, procuraram desesperadamente os pais do rapaz. 4. Quando eu falo 4, os meus pais e os pais do rapaz, do meu cunhado. 4. 2 casais. Os pais trataram logo de fazer o casamento dos 2, da Carla e do meu cunhado, o Mauro. Carla e Mauro. Para não ficar, sabe por quê? Para não ficar feio perante uma sociedade hipócrita. A sociedade é hipócrita. Já existia naquela pequena cidade nossa, onde todos se conheciam. E a maior ocupação de cada um, de cada ser vivente naquele lugar, era exatamente tomar conta da vida do outro. Cada um ficava buscando o defeito na vida do outro, sem olhar a trava que havia. A fulana está com um cisco nos olhos. Beltrano está com um cisco nos olhos, sem que ele observasse a trava que estivesse nos seus próprios olhos. Pois bem, o casamento foi tratado pelos 4, meus pais e os pais do rapaz. A menina nasceu, graças a Deus, com saúde. Mas a cobrança dentro de casa passou a ser uma tortura na vida daquela minha irmã, da Carla, que no momento de descuido cometeu um aparente erro, que foi engravidar ainda virgem, e que nunca, segundo a minha irmã, ela chegou a engravidar virgem. Eu não sei como isso é possível, mas de acordo com o próprio médico que cuidou do caso, diz que sim. Em determinados casos, mesmo não havendo assim a penetração total, absoluta, a mulher pode engravidar. Foi o que disseram. Eu não sei se foi mais uma desculpa dentro da história que envergonhava meus pais. Mas engravidou. Virgem, não virgem, engravidou. E é gozado isso, porque parece que quando surgiu essa história de que minha irmã tinha engravidado virgem, a coisa diminuiu um pouquinho. Diminuiu nada, era a mesma gravidez. Era o mesmo bebezinho que estava na barriga dela. Mas, para os puritanos, entre aspas, os pensadores, entre aspas,
saber que a minha irmã tinha idade estando ainda virgem mudava alguma coisa. Nunca passou pela cabeça da minha irmã Carla que a sua vida fosse ter uma mudança tão radical. E tudo por causa de uma ignorância, de algo retrógrado a partir dos meus pais, meus pais tinham medo da língua ferina do povo. O que o povo vai falar? Não, tem que casar. Tem que casar. Mas ela é muito nova ainda. Ela vai fazer 16. O rapaz também vai fazer 16. Mas não fizeram besteira? Agora tem que casar. Sabe que meu pai e minha mãe me pareciam naquela hora, Natália? Gente do Oriente Médio, algum país árabe, de muçulmano, retrógrado. Era como se nós estivéssemos em Teherã e não na nossa cidade, onde um erro tinha que ser punido em casamento. O casamento era uma punição. Quando o casamento tem que ser um prazer, uma alegria, era uma punição. Visto tudo isso por um outro ângulo, como diz o ditado popular, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Essa lição foi até necessária para a minha irmã acordar por uma vida nova, arregaçar as mangas e sair em busca de soluções para resolver o tsunami que estava acabando com a vida dela. Mas a Carla foi obrigada a casar. O rapaz também foi obrigado a se casar, meu cunhado. Segundo o pensamento dos meus pais, era fazer urgente de casamento das duas, para duas crianças. Nenhum e nem outro havia chegado a 16 anos. E assim se concretizou o matrimônio conforme a normalidade do povo achava correto ser feito. Muito bem, gostei, viu? O seu Eupídio agiu de maneira correta. A dona Laura, você viu? Engravidou, tem que casar, tá certo, é isso mesmo. A minha irmã casou, você está me entendendo, Natália? A minha irmã me casou, só para o meu pai e minha mãe ouvirem isso das pessoas. Só que foi passando, gradativamente foi passando. E a minha irmã Carla começou a ser incomodada pela própria vida. A Carlinha começou a perceber que aquele rapaz não era o príncipe encantado que ela sempre sonhou. Mesmo assim, ela levou um casamento de aparências por bastante tempo. O que ninguém sabia, nem supunha, nem imaginava, eram as trocas de família e da vizinha. Era tudo uma representação teatral, porque ela era carinhosa com o marido carinhoso com ela. Dentro de casa, viviam uma vida de corpos separados. Foi perdendo o elan, entende? Eles eram jovens. A minha irmã dormia numa caminha com a filha, e ele já dormia separado dela. Fora tinha uma que ela foi obrigada, foi treinada, né? Porque assim exigiam meus pais. Minha sobrinha já estava bastante crescidinha, mas minha irmã aprisionada dentro do próprio eu. A minha irmã tinha aquelas fábulas de contos de fadas, de gata borralheira, onde seria a protagonista de todo aquele sofrimento. Então, minha irmã, um dia, sem aguentar mais aquela vida, aquela menina mulher resolveu dar um passo na vida com as suas próprias pernas, ser dona do seu próprio nariz, a começar do trabalho. O meu cunhado nunca foi de agarrar firme no trabalho e tinha aquela ideia de que não pode patrão, tinha que trabalhar por conta própria, fazia muito bico. Vende isso aqui, vende. A minha irmã não. Então, dá bom inciso. E ela saiu à luta, foi trabalhar, acabou fazendo um curso, se preparou, foi trabalhar em busca da real felicidade, a felicidade que ela ainda não tinha encontrado. E não está à posição de ninguém. Não se vende felicidade numa loja. Não é decreto-lei. Ninguém pode assinar um decreto-lei onde a pessoa ser feliz. A felicidade é conquistada. Entendeu, Natália? E a minha irmã estava à luta.
depois de um certo tempo da sua decisão, no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, onde ela cresceu, progrediu, chegou a gerente. Minha irmã é danada, a Carla é inteligente. Chegou a gerente. Mas no ambiente do trabalho ela conheceu um belo rapaz. Se apaixonou fervorosamente por ele. Mas no começo, no início, por mais que ela tivesse de enfrentar toda a cúpula da sociedade, da família, a minha irmã preferiu agir devagar, com cautela. Ela se encontrava com o novo amor às escondidas. E depois de vários e vários encontros, e de muito tempo que tinha passado, não conseguiu mais esconder o seu romance, porque estava claro que ela não tinha cometido nenhum pecado mortal, caramba. Qual era o pecado que ela tinha cometido? O de ter engravidado. Isso é pecado? Quando você tem menos de 16 anos? Pelo menos ela tinha essa consciência. E aí, Natália, foi que a vida da minha irmã, da Carla, passou por turbulências até atingir o seu objetivo. Mas, repito uma frase já usada por mim aqui hoje, ela arregaçou as mangas e saiu enfrentando aos trancos e barrancos na estrada da sua vida tudo o que tinha pela frente. E o maior enfrentamento foi exatamente aquele: colocar o marido para correr. E não tinha outra coisa a fazer. A minha sobrinha, tal qual tua filha, também é muito apegada ao pai. Muito apegada. A minha sobrinha bem, se entristeceu muito. Mas depois a minha irmã foi conversando com ela e explicando para ela que ela assistia muitas brigas, muitas intrigas. E era uma tristeza também para minha sobrinha assistir a mãe dormindo separada do pai. Porque a minha irmã, a cara, dormia com a filha e não com o marido. E a filha foi abrindo a cabeça que a mãe estava buscando a felicidade. E hoje a minha irmã Carla, ela acha graça de tudo que ela passou. E ela diz que valeu a pena lutar. E lutou muito por tudo que ela mais buscava e queria. Que ela buscasse sua felicidade. E pelo menos esta felicidade ela conquistou. Minha irmã tem uma frase que é dela e que eu gosto muito, e que eu vou usar com você aqui hoje. A minha irmã diz assim, que a felicidade são flashes. Flashes de uma fotografia. A vida é o resto. E a felicidade é o momento da fotografia, quando tem aqueles flashes, sabe? A irmã quer o seguinte, que a felicidade são esses flashes, são esses momentos. E eles são tão pequenos, raros, e não podem ser desperdiçados. Hoje meus pais se convenceram de que a minha irmã estava certa. Aquele rapaz que ela conheceu no ambiente profissional se tornou companheiro. Não houve casamento. Não existia um segundo casamento, mas se tornou companheiro dela. Se a minha irmã trazia uma filha do primeiro relacionamento, o rapaz também tinha um menino do relacionamento deles feito. E os dois estão juntos e felizes. E aí você vai me perguntar, 100% do tempo felizes? E eu vou te responder, Natália, com toda a verdade que é em mim, uma vez que você confia em mim. Não. Longe de 100%, porque na frase da minha irmã ela diz: a felicidade são flashes. O resto é a vida real. Entende? Então, não desperdice os seus flashes de felicidade. Puxa, como foi bom conversar com você, Conceição. Você me ajudou. Esse exemplo da sua irmã me ajudou bastante. Eu acho que eu sinto-me mais forte para poder tomar uma decisão. Eu acho que eu tenho que fazer uma nova avaliação de tudo. Ok, Natália? Faça. Mas não se esqueça nunca que a vida real é dura para todo mundo.
E a felicidade são flashes que não devem ser dispensados. Subimos a música de propósito. A música foi aumentada de propósito para que você, nesse período em que tocou a música, refletisse, pensasse e até cobrasse. Bom, mas e aí? O que a Natália fez, né? Depois desse conselho dado pela Conceição, da história que a Conceição contou da Carla, irmã dela, o que a Natália fez? E agora eu vou concluir para vocês. A Natália ouviu tudo isso que eu disse a ela e voltou com o Guilherme, o marido dela. Outro dia nós nos vimos novamente. Como nós trabalhamos assim em locais mais ou menos próximos, ela me chamou, vamos almoçar? Eu estava com tempo aquele dia e ela também. O que facilita para ela é que parece que ela é dona do próprio negócio. Então nós estendemos o almoço, estendemos a nossa conversa. E ela me falou. Eu perguntei. Aliás, não precisava nem perguntar, mas houve uma pergunta. E aí? Como é que você está? Falou, bem. Bem, mas você está com... Voltei sim, Guilherme. Ah, que bom. Tudo bem. Tua filha tá felicíssima. Nossa, a Juliana tá. E você? Sabe o que é? É que na conversa que nós tivemos, eu fiquei tão atenta a tudo que você me falou, sabe? Fiquei tão atenta a tudo que você me falou da tua irmã, a história que você contou. Mas teve uma hora que você falou assim. Você disse assim pra mim, ó, presta atenção, que o resto é a vida real. A felicidade são flashes. Você lembra? Lembro. Essa frase é da minha irmã. É dela, é da Carla. Foi a Carla que criou isso. Eu não sei se ela leu em algum lugar, mas eu nunca vi escrito. Ela que sempre fala. Ela fala exatamente isso. Que o resto é a vida real. A felicidade são flashes. Então eu percebi o seguinte, que quando eu estou com o Guilherme e com a minha filha, e que eu vejo a Ju feliz, nessa hora eu tenho flashes de felicidade. E por esses flashes de felicidade foi que eu voltei com ele. Até porque é a vida real. Sinceramente, eu não sei se a Natália entendeu o que eu falei para ela. Ou talvez ela tenha entendido melhor do que todo mundo. Mas, baseada nisso, eu pergunto para você. Você também entendeu igual a Natália entendeu? Não se trata de julgar aqui quem está certo e quem está errado. Mas você entendeu... Será que eu quis dizer isso sobre flashes de felicidade? Como é que você interpreta? Eu disse que eu amo este quadro do YouTube, do teu programa, Paulo Pessoa, porque a gente aprende uma história, acaba nos ensinando sobre a outra. Mas a questão que fica é que o objetivo meu talvez tenha sido outro. A verdade é, talvez o meu objetivo contando a história da Carla, minha irmã, tenha sido outra. No entanto, eu cheguei a esse resultado. Ela entendeu os flashes de felicidade assim. É sobre isso que eu gostaria que você comentasse a partir de agora.